Tavia Rook tinha sobrevivido a contratos amaldiçoados e a cobradores de dívidas, e também a uma fatura não paga de um homem que achava que rosnar contava como negociação. Ela nunca tinha sido derrotada por um banco de bar antes. O banco balançava sob sua bota. Seu sexto copo de tequila de lima e brasa balançava em sua mão. E o homem enorme bloqueando a tela de pagamento não balançava nem um pouco. Isso era falta de educação da parte dele. Sente-se, senhor. Tavia disse para a muralha de lã preta, couro caro e ombros impossíveis à sua frente. Ela cutucou com um dedo o centro do peito dele. Porque a lógica de bêbado insistia que problemas altos podiam ser resolvidos apertando botões. Você dá uma porta melhor do que uma janela. O lua enferrujada ficou em silêncio tão rápido que o letreiro de neon pareceu zumbir de vergonha. Não era um silêncio educado, nem um silêncio curioso. Era o tipo de silêncio que fazia todo vigarista em um bar de zona neutra se lembrar de um compromisso urgente em outro lugar. Atrás do balcão, Venick, o barman, abaixou uma mão sob a madeira polida. Ele não pegou uma arma. O lua enferrujada tinha regras sobre armas. Ele pegou o livro de emergência. Aquele onde ele registrava últimas palavras, bebidas não pagas e qualquer explicação que pudesse ajudar com o seguro. Tavia semicerrou os olhos para cima. O homem parecia esculpido da meia-noite e da inconveniência real. Cabelo preto, ombros largos, uma boca severa. Olhos de ouro frio sob cílios que não deveriam pertencer a alguém tão perigoso. Seu terno engolia a luz do bar. E sua imobilidade fazia todos os outros no local parecerem mal montados. Sua embriaguez não foi embora de uma vez. Ela vestiu um casaco, pediu desculpas pela bagunça e saiu pela janela dos fundos. Porque o homem que ela tinha acabado de cutucar como uma máquina de vendas quebrada era Carl Evorant, o rei alfa do véu de ferro. Ele governava os pactos do norte, mantinha a antiga lei da lua e fazia homens ambiciosos descobrirem um amor súbito pela aposentadoria. Tavia Rook, agente independente, solucionadora de problemas do mercado negro, sobrevivente profissional e mulher sem matilha para lamentar suas más decisões, tinha ordenado que o rei alfa se sentasse. Cale olhou para o dedo ainda pressionado em seu peito. Então ele olhou para ela. Sua voz veio baixa o suficiente para agitar a bebida em seu copo. Você me tocou. O bom senso de Tavia acordou apenas o tempo suficiente para gritar. Peça desculpas. Infelizmente, seu orgulho estava no comando. Eu também paguei por esta bebida, ela disse a ele, levantando um pouco o copo. Apenas uma dessas decisões era questionável. Várias pessoas inspiraram ao mesmo tempo. Alguém perto dos fundos sussurrou uma oração rápida para uma deusa da lua que provavelmente estava ocupada fingindo não conhecer ninguém naquela sala. Os olhos dourados de Cale se estreitaram. Então Tavia ouviu uma segunda voz. Não veio de sua boca. Deslizou pelo lugar onde seu dedo tocou o peito dele, quente e surpresa e entusiasmada demais. Companheira, Tavia piscou. A voz dentro de Cale rosnou novamente com a alegria atordoada de uma criatura que encontrou um tesouro em uma sarjeta. Companheira, ela nos tocou. Não a assuste. Sorria. Não, esse rosto não. Esse rosto parece o da fiscalização de impostos. Tavia encarou o rei alfa. Cale a encarou de volta. Todo gelo e assassinato real. Seu lobo aparentemente tinha a disciplina emocional de uma bandeira de festival em uma tempestade. Você deveria se mover. Tavia conseguiu dizer com cuidado, porque o chão tinha começado a inclinar e ela não estava pronta para discutir vozes invisíveis com alguém que possuía tantos guardas. Cale não se moveu. Seu lobo gemeu em seu crânio. Estamos muito perto. Excelente, ela cheira a lima, fumaça, aço e más ideias. Nós gostamos de más ideias. Tavia afastou o dedo bruscamente. A voz desapareceu. Isso deveria tê-la confortado. Mas não confortou. Cale inspirou uma vez, lento e controlado, do jeito que homens poderosos faziam quando queriam que a sala entendesse que ainda não haviam escolhido a violência. O ouro em seus olhos brilhou mais intensamente. Ele sabia. Talvez não que ela tivesse ouvido seu lobo, mas ele sentiu algo se mover entre eles. Algo afiado e antigo, algo que fazia o ar ter gosto de cobre aquecido e chuva de tempestade. Tavia desceu do banco com toda a dignidade disponível para uma mulher cujo joelho esquerdo esqueceu brevemente seus termos de emprego. Zona neutra, ela o lembrou, apontando para a placa de latão pregada ao lado do bar. Sem prisões de matilha, sem comandos reais, sem rosnados dramáticos antes da meia-noite,
A menos que Venick cobre extra. Venick fez um som estrangulado atrás do balcão. A boca de Cale quase se moveu. Não um sorriso, nem perto disso, mas o canto esquerdo considerou a traição. Seu lobo voltou ao alcance da audição quando Cale deu um passo mais perto. Ela é corajosa ou sofreu uma concussão? Pergunte se ela sofreu uma concussão. Além disso, ela tem mãos excelentes. Tavia ergueu o copo em direção a ele. Seu rosto está fazendo algo estranho. Cale baixou o olhar para a bebida. Quantos desses você bebeu? A pergunta foi calma. O lobo não estava. Não a repreenda. Ofereça água. Não, ofereça comida. Não, ofereça nosso território inteiro. Cedo demais. Tavia decidiu que a única resposta sensata era terminar a bebida. Ela virou o último gole e fez uma careta, quando a tequila queimou sua garganta com toda a graça de um lustre caindo. Chega, ela decidiu. Vou fazer essa conversa ser sua culpa. Cale olhou para além dela. Sua atenção se voltou para o espelho atrás do bar, para a porta, para os dois homens de casaco cinza que fingiam não observá-la desde que ela chegou. Tavia também os havia notado. Ela notava tudo quando bebia. Ela simplesmente se importava menos. Um dos homens de casaco cinza tocou o punho de sua manga. A postura de Cale mudou. Foi algo pequeno, uma leve mudança de peso, um aperto na mandíbula. A mudança não assustou a maior parte da sala, porque a maior parte da sala já estava assustada. Tavia sentiu isso através do chão. Perigo. Não dele. De fora, o lobo de Cale abandonou seu tom ridículo. 3 observadores, um na porta dos fundos, um perto do beco, um com um amuleto da lua escondido sob o punho. Eles vieram por ela. Tavia olhou para cima bruscamente. Os olhos de Cale se fixaram nos dela. Ele não havia falado. Ela não havia falado. No entanto, por um segundo, ambos souberam da mesma coisa. Sua celebração havia acabado. A recompensa a havia encontrado. Tavia esperava por isso eventualmente. Ela havia roubado um arquivo de transações selado do Sindicato do Mercado Negro, chamado Mão de Vidro, 3 semanas atrás. Eles subornavam funcionários, lavavam dinheiro de matilhas e vendiam amuletos proibidos para qualquer um rico o suficiente para ignorar as consequências. Ela planejava vender o arquivo para um escrivão judiciário assim que copiasse as partes úteis. Então alguém colocou um preço em sua cabeça grande o suficiente para deixar todo vigarista desesperado da cidade curioso. Ela tinha vindo para o Lua enferrujada porque bares neutros deveriam ser seguros. Aparentemente, a segurança tinha saído para tomar um ar. Cale colocou uma mão em volta do pulso dela. O toque foi firme, quente e cuidadoso. Seu lobo gritou diretamente através de seus ossos. Finalmente. Carregue-a. Não. Peça primeiro. Não, ela vai dizer não. Carregue-a respeitosamente. Tavia se debateu contra o aperto dele. Se esta é a versão real de flertar, seu reino está em apuros. Cale se inclinou até que ela pudesse ouvi-lo sobre o zumbido do neon. Ele a avisou que 3 coletores da mão de vidro estavam dentro do bar e mais 2 esperavam do lado de fora. Se ela saísse por qualquer porta que não fosse a dele, eles a pegariam antes do amanhecer. Essa era uma informação útil. Tavia odiava informações úteis dadas por homens que pareciam certos. Eu sei como lidar com coletores, ela murmurou. Seus olhos se voltaram para a tela de pagamento, depois para o copo vazio dela, e então para a faca escondida na parte de trás de sua bota. Esta noite você está bêbada, autoconfiante demais e usando botas com fivelas decorativas, em vez de um suporte adequado para o tornozelo. O lobo acrescentou. Nós respeitamos as fivelas. Elas são brilhantes, terríveis para correr. Tavia ofegou. Deixe minhas fivelas fora disso. Cale fez uma pausa, seu olhar se aguçou. Tavia percebeu seu erro tarde demais. Ele não havia mencionado as fivelas em voz alta. Por um instante suspenso, o rei Alfa parecia menos um governante e mais um homem cujos pensamentos privados tinham acabado de sair para uma varanda e acenar uma bandeira. Você o ouviu, Cale percebeu. Tavia abriu a boca. O homem de casaco cinza perto da porta dos fundos se moveu. Cale se moveu mais rápido. Ele não atacou, ele não rosnou, ele não criou o tipo de cena que quebraria a lei da zona neutra. Ele simplesmente se colocou na frente de Tavia, bloqueando a visão dela da sala, e deu um pequeno aceno negativo com a cabeça. Todos os observadores congelaram. O poder encheu o bar como a pressão antes de um trovão.
Tavia sentiu a sala decidindo não se tornar uma cena de crime. Então Kaylee se curvou, deslizou um braço por trás dos joelhos dela e a levantou. Não sobre o ombro a princípio. Isso teria sido ultrajante. Ele a levantou em ambos os braços, como se ela pesasse menos que seu casaco. A dignidade de Tavia protestou com papelada. Me ponha no chão, ela disse bruscamente, apoiando uma mão em seu ombro. Eu não concordei com transporte real. Seu lobo suspirou feliz. Ela está em nossos braços. Excelente. Não a deixe cair. Não cheire o cabelo dela. Absolutamente não diga que ela é pequena. A mandíbula de Kaylee se apertou. Tavia estreitou os olhos. Seu lobo acabou de me chamar de pequena. Kaylee parecia profundamente magoado. Ele não tem diplomacia. Ele também não tinha. Estou tentando salvar sua vida. Com postura de sequestro. O lobo sussurrou. Peça desculpas enquanto a carrega. Mostra versatilidade. Kaylee se virou para a porta. Peço desculpas pela postura. O bar inteiro olhou. Tavia olhou mais intensamente. Aquele pedido de desculpas foi tão rígido. Deveria ter vindo com dobradiças. Ela poderia ter rido se os homens de casaco cinza não tivessem começado a se mover novamente. Kaylee sentiu isso antes que ela visse. Seus braços se apertaram em meio centímetro. Não o suficiente para machucar, o suficiente para proteger. O orgulho de Tavia não gostava de proteção. Seu pulso gostou. Tavia baixou a voz e escolheu a sobrevivência em vez do orgulho. Eles usariam a saída dos fundos, virariam à esquerda após 2 passos e pegariam o beco de serviço com o portão de entrega antigo. Se o carro dele estivesse estacionado na frente, ela acrescentou, então ele tinha estacionado como um idiota. Kaylee olhou para ela. Seu lobo soou encantado. Ela planeja fugas enquanto é carregada. Companheira perfeita. Nós escolhemos bem. Tavia apontou para o peito de Kaylee. Diga a ele que eu não escolhi nada. Kaylee abriu a porta dos fundos com um ombro. A chuva fria invadiu o bar, com o cheiro forte de pedra molhada e fumaça da cidade. Tavia sentiu o cheiro de óleo, tijolo velho e o estalo metálico de um amuleto sendo ativado em algum lugar perto do beco. Ele pode te ouvir, Kaylee avisou. Essa informação não caiu bem, o lobo respondeu com total confiança. Estamos causando uma boa impressão. Você está criando um caso judicial, Tavia disse ao lobo. Kaylee entrou no beco. 3 figuras saíram das sombras. Amuletos de prata lunar brilhavam em seus pulsos. Não eram armas para matar, eram restrições das caras. A mão de vidro a queria viva, o que não era reconfortante. Viva geralmente significava que alguém tinha perguntas, rituais ou faturas. Kelly colocou Tavia de pé atrás dele. Isso a surpreendeu mais do que ser levantada. Ele não ordenou que ela ficasse. Ele não a empurrou para um carro. Ele simplesmente se colocou entre ela e os coletores. Tavia Rook, o coletor mais próximo, chamou. Seu sorriso era fino. Você saiu com uma propriedade que não lhe pertence. Tavia deu um tapinha na frente de sua jaqueta. Se você quer dizer minha dignidade, eu perdi lá dentro. O lobo de Kaylee bufou. Engraçada, perigosa, mas engraçada. O rosto humano de Kaylee permaneceu frio. A mulher sai comigo. Este é um assunto da mão de vidro. Então seu assunto está encerrado. O coletor olhou para o rosto de Kaylee, depois para o ouro em seus olhos. O reconhecimento o atingiu. Não o tornou mais corajoso. O deixou pálido. Tavia viu o amuleto na mão do segundo homem pulsar. Ela se moveu primeiro. Sua bota disparou, atingindo o pulso do homem. O amuleto voou para a poça e faiscou, lançando uma luz azul sobre as pedras molhadas. Tavia girou, agarrou a manga de Kaylee para se equilibrar e se arrependeu de tocá-lo quase que instantaneamente. Seu lobo rugiu em sua mente. Ela luta lindamente. Você viu isso? Claro que viu. Nós temos olhos. Elogia. Elogia agora. Kaylee agarrou o primeiro coletor pelo colarinho e o prendeu na parede sem desviar o olhar de Tavia. Bom chute, ele observou. Parecia um relatório militar. Seu lobo gemeu. Mais sentimento. Tente de novo. Tavia se abaixou quando o terceiro coletor avançou. Vocês dois são exaustivos. Kaylee se moveu então. Não brutalmente, não de forma bagunçada. Ele usou velocidade, pressão e a economia aterrorizante de um rei que sabia exatamente quanta pouca força era necessária. Em segundos, os coletores estavam no chão, amarrados com suas próprias cordas de prata lunar, conscientes, furiosos e profundamente cientes de que sua noite havia falhado.
Sem sangue, sem espetáculo, apenas humilhação. Tavia apreciava a eficiência. Ela também notou que Kaylee nunca deixou as cordas tocarem nela. Um carro preto sedã entrou no beco sem faróis. Sua porta traseira se abriu. Nenhum motorista saiu. Cale gesticulou em direção a ele. Entre! Tavia cruzou os braços. Não, seu lobo sussurrou. Peça melhor. Cale fechou os olhos por um segundo. Então ele os abriu e tentou novamente, desta vez com um por favor. A mão de vidro sabia que ela tinha vindo aqui. Mais viriam. Sua casa segura era protegida e ela poderia sair assim que estivesse sóbria, informada e não mais cercada por caçadores de recompensa. Isso foi melhor. Irritantemente melhor. Minhas armas ficam comigo, Tavia avisou. 2 facas. 4, sua sobrancelha se ergueu. 5 se você contar o grampo de cabelo. Mas esse é sentimental, o lobo sussurrou. Nós contamos o grampo de cabelo. Kaylee assentiu. Fique com o grampo de cabelo. Dê-me as lâminas até você parar de balançar. Eu não estou balançando. O beco se moveu para a esquerda de uma forma que não apoiava seu argumento. Kaylee esperou. Tavia odiava que ele não se regozijasse. Ela odiava mais que seu lobo estivesse silenciosamente implorando para ele não sorrir com desdém. Ela entregou 3 facas e ficou com a menor porque era uma profissional, não uma santa. Cale não mencionou isso. Seu lobo mencionou. Ela ficou com a faca da bota. Adorável. Se você me chamar de adorável de novo, Tavia disse ao lobo invisível, vou ensinar seu rei a bordar com uma lâmina. Cale abriu a porta do carro um pouco mais. Ele diz que aceita o risco. Tavia entrou. Só depois que se sentou, ela percebeu que o carro cheirava a cedro, chuva e a ele. Cale sentou-se ao lado dela, deixando um espaço cuidadoso entre eles. O carro saiu do beco e entrou nas ruas prateadas e molhadas da cidade. Pela janela escura, Tavia viu a lua enferrujada desaparecer atrás de uma cortina de chuva. Sua liberdade não havia desaparecido. Ela repetiu isso para si mesma. Sua liberdade não havia desaparecido. Mas o lobo do rei Alfa, aparentemente, tinha se mudado para sua cabeça. Desempacotou várias opiniões e começou a medir as cortinas. A casa segura não era uma casa. Era uma mansão fortificada na antiga colina norte. Pedra preta, linhas de proteção prateadas, janelas escuras de chuva e segurança silenciosa fizeram os instintos profissionais de Tavia se esticarem como músculos cansados. Cale a chamou de temporária. Tavia a chamou do que era. Este é um quarto do pânico real com móveis. Ela observou enquanto as portas da frente se abriam sem que ninguém as tocasse. Cale caminhou ao lado dela, uma mão pairando perto de seu cotovelo, mas sem tocar. Tem quartos de hóspedes, seu lobo respondeu. E cobertores excelentes. Ela parece estar com frio. Dê um cobertor a ela. Não nosso casaco. Muito íntimo. Talvez nosso casaco. Tavia parou no hall de entrada. A água da chuva pingava das pontas de seu cabelo no azulejo preto polido. Um lustre brilhava acima como luar aprisionado. Em algum lugar mais fundo na casa, antigas proteções zumbiam nas paredes. Ela olhou para Cale. Seu lobo está narrando cobertores. A expressão de Cale não mudou, mas um músculo perto de seu olho desistiu. Ele raramente fica quieto. Isso explica seu rosto. O rosto dele? Sim, o rosto de um homem preso em uma reunião consigo mesmo. O lobo riu tanto através do vínculo que Tavia pressionou 2 dedos na têmpora. Cale entregou a ela uma toalha de um suporte de prata perto da porta. Parecia fina demais para ter um propósito prático. Tavia a usou para secar a chuva de seu cabelo com um entusiasmo desrespeitoso. Uma mulher com um uniforme de segurança escuro entrou no hall, alta, de ombros largos, cabelo grisalho em uma trança severa. Seu olhar passou de Cale para Tavia e para a lama no azulejo. Sua Majestade, ela disse, os coletores estão seguros. Seus amuletos correspondem ao fabricante da mão de vidro. Obrigado, Capitã Elra. Os olhos de Elra se voltaram para Tavia. E esta é... Cale fez uma pausa. O lobo gritou. Companheira! A mandíbula de Cale endureceu. Tavia falou primeiro. Uma convidada com preocupações legais. Elra olhou para as botas molhadas de Tavia, a toalha em suas mãos e a maneira como Cale estava meio passo mais perto do que qualquer governante cauteloso deveria estar. Entendo. Ela claramente via demais. Não. Tavia interrompeu. Elra piscou. Não.
O que quer que você pense que está vendo, reduza pela metade e adicione burocracia. O lobo murmurou. Ela é engraçada quando encurralada. Encurrale-a gentilmente, a voz de Kaylee baixou. Não a encurrale. As sobrancelhas de Elja se ergueram. Tavia virou lentamente a cabeça em direção a ele. Você respondeu a ele em voz alta, ela apontou. Pela primeira vez desde o bar, Kaylee pareceu genuinamente pego. Não por um inimigo, mas por sua própria boca. Tavia sorriu. Não foi um sorriso doce. Foi uma lâmina que encontrou uma brecha na armadura. Esta vai ser uma noite longa para você, Sua Majestade. Seu lobo sussurrou com total satisfação. Nós esperamos que sim. Kel dispensou Elra com instruções para reforçar as proteções externas e interrogar os coletores educadamente. Tavia notou a palavra educadamente. Ela também notou a maneira como Elra assentiu, como se interrogatório educado fosse uma técnica real conhecida e não uma ameaça vestida para o jantar. Então Carl guiou Tavia por um corredor ladeado por antigos retratos a óleo. Cada retrato era severo. Cada retrato parecia desapontado. Tavia apontou para um ancestral com cabelo prateado e um colarinho alto o suficiente para ferir a diplomacia. Aquele teria desmaiado se eu o cutucasse. Kaylee olhou. Verity III proibiu desmaios na corte. Claro que ele proibiu, seu lobo acrescentou. Ele desmaiou 2 vezes. Os registros da família mentem. Tavia riu antes que pudesse se conter. O som ecoou nas pedras do corredor, brilhante demais para a hora, fácil demais para o perigo que a seguia. Kaylee olhou para ela como se tivesse descoberto uma porta secreta em sua própria casa. Tavia engoliu a risada e apontou para frente. Continue andando. Fiscalização de impostos. Esse não é o meu título. Seu lobo discorda. Kaylee abriu a porta de uma suíte de hóspedes. Luz quente se espalhou por tapetes grossos, uma lareira baixa, uma área de estar e uma cama grande o suficiente para fazer o planejamento de fuga parecer teatral. Uma bandeja esperava na mesa. Café, água, pão, queijo, uma tigela de caldo temperado. Alguém tinha se movido rápido. O estômago de Tavia atraiu com um som audível. O lobo de Kaylee quase brilhou. Alimente-a com cuidado. Ela fica na defensiva com caldos. Eu fico na defensiva com tudo. Tavia retrucou. Kaylee colocou as facas confiscadas dela na mesa distante, ainda à vista, mas fora do alcance imediato. Coma primeiro, me ameace depois. Eficiente. Você prefere eficiência. Isso era verdade. Tavia não gostou que ele soubesse disso. Ela foi até a mesa e pegou o café. Era forte, amargo e quente o suficiente para lembrá-la de que ela tinha um corpo com consequências. Kaylee ficou perto da porta como se estivesse lhe dando o espaço. Isso também era irritante. Um homem verdadeiramente controlador teria facilitado odiá-lo. Kaylee continuava arruinando o ritmo dela, fazendo quase a coisa certa. Você prometeu que eu poderia sair assim que estivesse sóbria e informada. Tavia o lembrou. Sim, ela pediu a ele para definir sóbria, capaz de andar em linha reta sem insultar a arquitetura. O lobo objetou. Ela foi precisa sobre os retratos. Tavia sorriu para o café. Seu lobo e eu concordamos sobre a arte. Kaylee olhou para o teto. Foi o primeiro gesto de desamparo que ela viu dele, e causou mais danos do que qualquer comando. O rei Alfa, temido governante do Véu de Ferro, podia enfrentar coletores do mercado negro sem piscar. Mas uma alma de lobo barulhenta e uma agente bêbada o fizeram negociar com o gesso. Essa era uma informação perigosa. Tavia valorizava informações perigosas. Kaylee pegou um arquivo de dentro de seu casaco e o colocou na mesa. A recompensa. A capa trazia seu nome, vários pseudônimos e um número grande o suficiente para fazê-la se sentir brevemente lisonjeada. Isso é um insulto, ela objetou. Kaylee franziu a testa. A quantia? A ortografia? Eles usaram Tavia com I. Trabalho de amador. Seu lobo rosnou. Nós os corrigiremos. Kaylee sentou-se em frente a ela, mantendo a mesa entre eles. A mão de vidro acredita que você roubou um arquivo de transações do cofre selado deles. Eu roubei. Eles acreditavam que ela não o havia copiado. Isso foi generoso da parte deles. Seus olhos se aguçaram. Tavia tomou um gole do caldo. Tinha um gosto melhor do que tinha o direito de ter. Eu copiei pedaços, não tudo. O arquivo mestre está bloqueado por uma senha rotativa que eu ainda não tinha quebrado. Eu escondi o drive. Onde?
Ela lhe deu um olhar por cima da borda da tigela. Cale inclinou a cabeça. Justo, seu lobo sussurrou. A confiança leva tempo. Além disso, o caldo ajuda. Tavia tentou não sorrir. Ela falhou por um canto da boca. Cale viu. Seu rosto permaneceu severo, mas o lobo dentro dele ficou em silêncio de uma forma que pareceu estranha. Oh! O lobo suspirou. Mantenha isso. Tavia colocou a tigela na mesa com muita força. Seu lobo está envergonhando nós dois. Ele está me envergonhando. Cale corrigiu. Você parece entretida. Profissionalmente, é claro. Isso é uma profissão? Tudo é, se você emitir a fatura corretamente. O fogo estalou na lareira. A chuva batia nas janelas. Sob esses sons comuns, as proteções zumbiam em um pulso prateado constante. Tavia se permitiu sentir a sala. Saídas, fechaduras, trincos de janela, painéis ocultos, emendas de proteção. Os hábitos de sobrevivência se moviam através dela sem pensar. Cale observava, sem interromper. Ela esperava que ele dissesse que ela estava segura. Homens com poder adoravam dizer essa palavra. Segura. Como se tornasse verdade porque eles eram donos da porta. Cale não disse isso. Em vez disso, ele deslizou uma pequena chave de latão pela mesa. Ele deslizou uma pequena chave de latão e explicou que a fechadura interna era dela. Ela abria apenas por dentro, e ele não entraria sem permissão, a menos que as proteções quebrassem ou a casa estivesse em chamas. Tavia encarou a chave. Seu lobo murmurou. Bom, muito bom, estamos aprendendo. A pequena coisa de metal repousava entre eles, ridícula e pesada. Você não é muito bom em sequestrar, Tavia observou. A boca de Cale quase o traiu novamente. Estou tentando não te sequestrar. Depois de me carregar para fora de um bar. Depois de pedir de forma inadequada. Sim, depois de comprar minha noite com terror. Depois de se desculpar pela postura, o lobo acrescentou. Foi um bom pedido de desculpas, rígido, mas sincero. Tavia riu novamente. Desta vez, Cale sorriu. Foi breve, foi pequeno. Foi devastadoramente inconveniente. Tavia pegou a chave antes de fazer algo tolo como confiar no sorriso. Eu durmo com armas, ela avisou. Eu imaginei. Ela arma armadilhas. Eu esperava. Ela roncava quando envenenada, com concussão ou furiosa. Vou alertar a equipe médica, seu lobo sussurrou. Nós ouviremos com carinho. Absolutamente não, Tavia disse ao lobo. Cale se levantou, pegando a tigela vazia da beirada da mesa antes que ela pudesse fingir que não tinha terminado. Descanse. Ao amanhecer, discutiremos a mão de vidro. Ao amanhecer, eu vou embora. Então, ao amanhecer, você sairá informada. Ele caminhou até a porta. Tavia segurava a chave entre dois dedos. Cale. Ele parou. O nome dele soou estranho em sua língua. Menos como um título, mais como um risco. Se seu lobo disser companheira mais uma vez esta noite, vou cobrar aluguel. O lobo sussurrou. Vale a pena. Cale fechou os olhos. Tavia sorriu para o café, enquanto a porta se fechava atrás dele. Ela armou 3 armadilhas antes de dormir. Uma na porta, uma na janela e uma sob o tapete perto da cama. Eram simples, elegantes e apenas levemente humilhantes. Um fio de tropeço conectado a uma lâmpada de latão, uma cadeira inclinada contra a trava, uma linha de pó tirada da cinza da lareira para mostrar pegadas. Então ela trancou a porta interna, colocou o grampo de cabelo sentimental sob o travesseiro e deitou-se totalmente vestida. A cama era ofensivamente confortável. Tavia desconfiava dela por princípio. O conforto tornava as pessoas descuidadas. Lençóis macios sugeriam permanência. O calor fazia perguntas que a sobrevivência não gostava. Ela durou 4 minutos. O sono a atingiu com força e profundidade. Ela acordou com o som de um estrondo, uma maldição e o rei Alfa dizendo seu nome com intensa contenção. Tavia abriu um olho. Cale estava parado dentro da sala de estar. Uma bota estava presa no fio de tropeço. Uma lâmpada de latão pendia de sua manga e cinzas da lareira manchavam suas calças pretas impecáveis. A porta lá atrás dele ainda estava fechada. A fechadura interna ainda estava trancada. Ele havia entrado pelo painel de proteção adjacente. Tavia assentou-se lentamente, sua cabeça doía. Sua boca tinha gosto de lima velha e consequências. Seu cabelo havia escapado dos grampos e se arrumado de acordo com a lei criminal.
Bom dia, ela disse com a voz rouca. Você parece decorado. Cale segurou a lâmpada muito imóvel. As proteções externas pulsaram. Eu vim verificar. Seu lobo estava encantado. Ela nos armou uma armadilha. Excelente trabalho de perímetro. Elogia a armadilha. Não mencione a cinza. Tavia esfregou a testa. Você contornou minha fechadura. O painel de proteção abria do corredor. Eu não pensei nele como a porta. Tavia o informou que esse era exatamente o tipo de frase que os reis diziam antes que leis fossem escritas sobre eles. Cale olhou para a cinza em suas calças. Seu lobo sussurrou. Peça desculpas. Depois pergunte sobre a proporção do pó. Cale libertou cuidadosamente sua bota do fio de tropeço. Peço desculpas. Eu deveria ter batido na parede. Tavia encarou. Seu rosto permaneceu sério. Ela riu tanto que sua dor de cabeça reclamou. Os ombros de Cale relaxaram uma fração. Ele colocou a lâmpada em pé em uma mesa lateral, o abajur inclinado em um ângulo acusador. As proteções pulsaram porque eu joguei um sapato na janela enquanto dormia. Tavia disse. Por quê? Tinha sido uma discussão em sonho. Você venceu? Obviamente. A janela se rendeu. Seu lobo suspirou. Magnífico. Tavia apontou para ele. Não. Cale parecia quase inocente. Eu não falei. Seu lobo respirou admiração por mim. Isso é difícil de evitar. Ele havia trazido o café da manhã. Não em uma bandeja real, não com servos. Apenas um prato coberto, café, 2 tônicos para ressaca e um bilhete dobrado de Elra que dizia. Os coletores conversaram educadamente. Tavia já gostava dela. Ela pegou o café primeiro. Cale ficou perto da mesa, esperando até que ela escolhesse uma cadeira antes de se sentar. O gesto foi sutil. Dizia que ele se lembrava da noite anterior. Dizia que ele tinha poder e estava escolhendo não se apoiar nele. Isso era mais perigoso que a arrogância. Cale explicou que a mão de vidro havia pago 3 equipes para vigiar o Lua Enferrujada. Eles não estavam agindo por instinto. Alguém havia vazado onde ela estaria. Tavia quebrou um pedaço de torrada. Apenas 5 pessoas sabiam que eu fechei o contrato do túnel do metrô. Nomes. Não. Os olhos de Cale endureceram. Seu lobo gemeu. Rosto errado. Esse é o rosto de imposto de novo. Tavia apontou a torrada para ele. Seu lobo concorda comigo. Meu lobo concorda com você porque ele abandonou a governança. Lobo esperto, ela pensou. Lobo irritante, o lobo concordou. Preciso. Tavia comeu a torrada. Ela nunca admitiria, mas a comida estabilizou o mundo. Sua ressaca passou de desastre para inconveniência regional. Cale espalhou vários papéis pela mesa. Rotas, nomes, rastros de pagamento. O símbolo da mão de vidro aparecia repetidamente, uma palma prateada com 5 linhas pretas. Cale nomeou o líder deles como Martin Croy, um empresário polido que a cidade chamava de patrono da segurança privada. A coroa o chamava do que ele era, mofo caro. Cale fez uma pausa. Seu lobo considerou isso um bom insulto. Anote. Cale continuou com disciplina admirável, admitindo que Croy havia comprado influência dentro do conselho inferior. Ele vinha construindo um caso silenciosamente. Silenciosamente demais, talvez. Deixe-me adivinhar. Você não contou a ninguém porque não confia em ninguém? Dorme mal e acha que delegar é um costume decorativo. Ele a encarou. O lobo sussurrou. Ela nos vê. Isso é alarmante. Nós gostamos. Tavia bateu no arquivo. Eu trabalho com homens paranoicos para viver. Eu não sou paranoico. Você tem 3 camadas de proteção em volta de uma sala de café da manhã. 2, ele corrigiu. A terceira está no chão. Cale olhou para baixo. Seu lobo riu. O sorriso de Tavia veio fácil demais. Ela o sufocou com café. O trabalho deveria ter sido simples. Ela trocaria informações limitadas com ele. Ele lhe daria passagem segura para seu apartamento. Ela recuperaria o drive, desapareceria por 1 mês e decifraria o arquivo. Então ela venderia as provas para o judiciário e retomaria uma vida sem comentários de lobos reais no café da manhã. Esse era o plano. Durou até Elra entrar sem bater, ver a lâmpada na mesa errada, a cinza nas calças de Cale e o grampo de cabelo de Tavia em sua mão. Elra parou. Devo perguntar? Não, Tavia e Cale disseram juntos. O lobo sussurrou. Parecemos casados. Tavia engasgou com o café. Cale virou a cabeça, suas orelhas levemente vermelhas. A expressão de Elra se tornou uma obra-prima de contenção profissional. Elra relatou que as equipes de Croy tinham ordens para trazer Tavia antes do recesso do conselho de amanhã. Viva,
silenciosamente e, de preferência, antes que ela falasse com a coroa. Tavia acenou com a torrada. Tarde demais. Tem mais, ela continuou. Um coletor afirmou que Croy já tem parte do arquivo. Tavia parou de mastigar. A sala mudou. Kaylee notou. Claro que ele notou. Seu lobo ficou quieto. Impossível. Tavia respirou. Não era impossível. Ela odiava ter tirado o arquivo de um cofre selado sob uma firma de antiguidades falsa. Ela havia copiado fragmentos, mas o drive mestre estava escondido em um lugar que só ela conhecia. A menos que alguém tivesse encontrado seu plano de segurança. A menos que alguém próximo tivesse vendido a localização. A voz de Kaylee suavizou. Onde está? Tavia olhou para ele. A resposta estava atrás de seus dentes. Ela não confiava em reis. Ela não confiava em conselhos. Ela não confiava em quartos quentes e café quente e lobos que a chamavam de magnífica por prender a realeza com uma lâmpada. Mas ela confiava em padrões. E este padrão tinha dentes. Meu apartamento, ela disse, atrás do painel de disjuntores. Se Croy o tem, alguém entrou nas minhas paredes. Elra olhou para Kaylee. Kaylee se levantou. Vamos agora. Tavia se levantou rápido demais, balançou e se segurou na mesa. A mão dele se ergueu, depois parou antes de tocá-la. Bom, seu lobo sussurrou. Peça. O rosto de Kaylee se contraiu com a instrução privada, mas ele obedeceu. Posso? Tavia odiou o quanto isso importava. Apenas o cotovelo, ela permitiu. Ele ofereceu o braço. Ela o pegou. O contato abriu a linha para seu lobo como uma porta arrancada de suas dobradiças. Calma. Ela ainda está ferida por algo mais antigo que a noite passada. Não segure com muita força. Além disso, ela precisa de botas melhores. Tavia olhou para suas fivelas decorativas. Todo mundo nesta casa é obcecado com minhas botas. Kaylee a guiou para o corredor. Elas são uma preocupação tática. Elas são lindas. Elas eram barulhentas. Eu também sou. O lobo respondeu. Sim. Kaylee não discutiu. O apartamento de Tavia ficava acima de uma alfaiataria fechada no distrito do Mercado Leste, descendo uma escada que cheirava a poeira, fios quentes e chuva velha presa em tijolos. Não era charmoso, não era trágico. Era um esconderijo com 3 saídas, 4 gavetas falsas e uma chaleira que gritava como se tivesse segredos, ou tinha sido. Agora a porta estava aberta. A fechadura havia sido derretida com um amuleto. Tavia ficou muito quieta no patamar. Kaylee estava lá atrás dela, perto o suficiente para que o calor dele roçasse suas costas, sem tocar, e esperando. Seu lobo sussurrou. Fúria depois. Observe agora. Foi um bom conselho. Tavia não agradeceu. Ela entrou. Seu apartamento havia sido revirado com cuidado profissional. Não quebrado, não bagunçado. Revistado, gavetas abertas, tábuas do assoalho testadas, giz de proteção quebrado. A chaleira estava de lado, traída pela gravidade. Tavia foi até o painel de disjuntores. A tampa do painel havia sumido, assim como o drive. Por um segundo, a sala inclinou mais do que a tequila havia conseguido. Ela já havia perdido trabalhos antes. Dinheiro, esconderijos, nomes, partes sem sangue de si mesma que ela havia escolhido cortar. Mas o arquivo importava. O arquivo era uma vantagem contra Martin Croy. Era uma prova. Era a diferença entre a mão de vidro permanecer uma sombra e se tornar algo que a lei pudesse tocar. O lobo de Kaylee murmurou. Ela não tem medo por si mesma. Tavia odiava ser lida. Não, ela avisou. A voz de Kaylee veio baixinho. Eu não. Ele sim. Ele está aprendendo mal. O chão do apartamento rangeu atrás deles. Tavia e Kaylee se viraram ao mesmo tempo. Um jovem estava no corredor estreito ao lado da cozinha, com as mãos para o alto, o rosto pálido. Haskell, seu mensageiro ocasional, seu contato menos irritante. 17 camadas de nervos em um casaco barato. Nenhuma arma visível. Visível demais. O estômago de Tavia afundou. Haskell, ela chamou. Diga-me que você veio aqui depois que a porta foi aberta. Seus olhos se voltaram para Kaylee, depois de volta. Tavia, eu posso explicar. O lobo de Kaylee suspirou. Eles sempre dizem isso. Tavia sacou a faca escondida da bota. Kaylee não a impediu. Haskell engoliu em seco. O pessoal de Croy tinha a dívida da minha irmã. Eles disseram que só queriam o drive.
Disseram que ninguém se machucaria. Pessoas que dizem isso, Tavia observou, geralmente estão perto de papelada que machuca todo mundo. O rosto de Hasker se contorceu. A dor nele era real. A traição também era real. Tavia aprendera há muito tempo que ambos podiam caber na mesma pessoa. Kel deu um passo para o lado, dando-lhe espaço para escolher. Isso também importava. Para onde eles o levaram? Ela perguntou. Hasker deu a localização com a voz trêmula. O escritório de registros de Croy sob o Meridian Club. Eles estavam decifrando o drive hoje porque Croy queria material suficiente para pressionar o conselho antes da votação de amanhã. A expressão de Cale tornou-se ilegível. Seu lobo não ficou quieto. Votação? Que votação? Tavia olhou para Cale. Que votação? Ela perguntou em voz alta. O silêncio de Cale respondeu antes dele. A raiva de Tavia mudou de forma. Isso não era apenas sobre ela. Cale atravessou a sala até a janela quebrada e olhou para a rua do mercado. A chuva havia parado, deixando as pedras brilhantes sob a luz da manhã. Seu reflexo no vidro parecia mais velho do que no café da manhã. Cale explicou o momento. O conselho se reuniria amanhã para renovar a autoridade de emergência sobre a fiscalização do mercado negro, e ele precisava do apoio do conselho inferior para congelar os ativos da mão de vidro sem esperar pelos tribunais territoriais. Croy não sobreviveria a isso. Tavia entendeu. Então ele usa meu drive. Ele seleciona arquivos que fazem minha investigação parecer conluio. Ele transformaria as evidências de Cale no escândalo de Cale. Sim, seu lobo sussurrou. Deveríamos ter contado a ela antes. Tavia concordou. Cale sabia disso. Ele olhou de volta para ela e a máscara real não se assentou completamente. Eu pretendia informá-la esta manhã. Depois do café da manhã e antes de mais apreciação de armadilhas, o lobo murmurou. A apreciação da armadilha era válida. Tavia passou uma mão pelo rosto. O apartamento cheirava a metal de proteção derretido, poeira e traição. Sua cabeça latejava. Sua vida havia se tornado um problema real antes do meio-dia, o que parecia injusto mesmo para seus padrões. Hasker estava no corredor, tremendo. Cale olhou para ele. Você virá conosco. Hasker se encolheu. Tavia ergueu a faca. Sem jaulas, sem bobagens dramáticas de masmorra, um quarto vigiado com comida. Cale esclareceu. Ele deu informações sob coação. Seu lobo acrescentou. Além disso, ela nos odiará se o assustarmos. Eu posso ouvir você sendo decente, Tavia murmurou. Cale pareceu quase ofendido. Eu sou frequentemente decente. Seu escritório de relações públicas está escondendo isso. Hasker fez um pequeno som que poderia ter sido uma risada tentando sobreviver ao medo. Tavia apontou a faca para ele. Não goste disso. Ele assentiu rapidamente. Eles saíram pela alfaiataria abaixo. A equipe de Elra recolheu Hasker com competência rápida e não teatral. Sem ameaças, sem correntes, apenas um casaco sobre seus ombros e a promessa de que sua irmã seria localizada. Tavia observou até ele ir embora. Cale a observava. Seu lobo sussurrou. Ela continua escolhendo a misericórdia enquanto finge que é logística. Essa eu ouvi, Tavia murmurou. Ele não está errado. Ele estava frequentemente errado. Não sobre você. O barulho da rua preencheu a pausa entre eles. Vendedores discutindo sobre toldos. O sino de um bonde a 2 quadras de distância. Água da chuva pingando de uma placa quebrada. Sons comuns rudes o suficiente para continuar enquanto tudo de importante mudava. Tavia guardou a faca. Precisamos do drive mestre de volta antes que Croy o transforme em uma arma em forma de coroa. Cale assentiu. O Meridian Club é protegido. Eu já estive lá dentro. Claro que ela esteve. Não sou tão admirado. Eu estava tentando ser neutro. Seu lobo forneceu. Falhou. Tavia começou a andar. Bom, neutro é chato. O Meridian Club já fora um banco privado. Ainda parecia que o dinheiro havia criado raízes ali e se recusava a cair. Colunas de pedra branca se erguiam sobre portas de latão polido. O saguão cheirava a fumaça cara, papel velho e homens que confundiam volume com autoridade. Durante o dia, servia como um clube para investidores, advogados e funcionários de matilhas que gostavam de fingir que seus negócios eram refinados demais para a palavra suborno. À noite, os cofres inferiores se tornavam uma bolsa de registros para a mão de vidro. Tavia havia entrado 2 vezes antes, uma pelo telhado, outra por um carrinho de lavanderia. Hoje, Cale queria entrar pela porta da frente.
Tavia olhou para ele na calçada oposta. Ele usava um casaco de carvão limpo que Elra havia produzido do nada. Seu cabelo estava úmido do tempo. Sua expressão havia retornado ao inverno real. Não, ela disse. Você não ouviu o plano. O plano é o seu rosto. A resposta é não. Seu lobo concordou. Ela está correta. Nosso rosto é reconhecível. Kello lançou um olhar traído ao ar. Tavia segurou um sorriso. Você não pode entrar furtivamente em um clube criminoso sendo você mesmo. Eu posso entrar como eu mesmo e solicitar cooperação. Isso não era entrar furtivamente. Isso era o tempo. O tempo. Todo mundo te vê chegando, entra em pânico e depois alega que nada podia ser feito. O lobo resmungou com divertimento. Nós somos o tempo. Kelly olhou para as portas do clube, depois para a Tavia. O que você sugere? Ela amou essa pergunta mais do que deveria. Não era rendição, era respeito. Um rei perguntando a uma vigarista como invadir uma sala construída por homens que temiam vigaristas. Tavia apontou para a entrada de serviço na rua lateral. Você é meu cliente difícil. Difícil? Rico, intimidador, pouco treinado em sutileza. Pouco treinado, ele repetiu. Não repita tudo como um dicionário ferido. Seu lobo sussurrou. Estamos aprendendo muitas coisas hoje. 20 minutos depois, Caleb Orant entrou no Meridian Club usando um casaco escuro simples e um crachá de mensageiro. Ele também usava a expressão de um homem sofrendo uma lesão espiritual. Tavia havia passado pó cinza prateado em seu cabelo para ofuscar o preto reconhecível. Ela havia adicionado lentes coloridas sobre os olhos dourados. Então ela lhe entregou uma pilha de pastas legais falsas e disse para ele parecer mal pago. Ele parecia um carrasco mal pago. Foi o melhor que ela pôde fazer. Relaxe os ombros, ela murmurou enquanto se aproximavam do balcão de serviço. Eles estão relaxados. Seu casaco tem medo de você, o lobo anunciou. Ela nos vestiu. Isso é cortejo. Caleb quase perdeu o passo. Tavia segurou uma risada tão forte que suas costelas doeram. No balcão de serviço, um escriturário mal olhou para cima. Entregas à esquerda. Tavia se inclinou para a frente com um sorriso cansado. Ela havia escolhido seu próprio disfarce com cuidado. Casaco simples, luvas gastas, cabelo preso baixo, a aparência de uma assistente jurídica que não era agradecida desde o inverno. Emendas urgentes para a revisão do arquivo do mestre Croy. Ela disse a ele que seu escritório disse para entregar na entrada do cofre inferior. O escriturário ergueu uma mão em direção a um livro-razão. O lobo de Caleb sussurrou. Ele vai pedir um selo. Tavia tocou a manga de Caleb para ouvir melhor. Os instintos do lobo se aguçaram com o contato. Selo na gaveta de baixo de latão. Ele é preguiçoso. Ele usará o de ontem. Tavia sorriu antes que o escriturário falasse. Selo? Ele perguntou. Ela suspirou com a exaustão exata de uma mulher cercada por superiores incompetentes. Se eles esqueceram de marcar de novo, Croy pode explicar por que suas emendas não entraram no pacote. Nenhum escriturário na história queria ficar entre um criminoso rico e papelada perdida. Ele abriu a gaveta, carimbou a pasta, ele mesmo, e os dispensou. Caleb esperou até entrarem no corredor lateral antes de murmurar. Você o manipulou com burocracia, a arma mais mortal da sociedade moderna. Seu lobo soou reverente. Ela entende de política. Eles chegaram às escadas inferiores. O ar mudou enquanto desciam. A fumaça quente do saguão deu lugar à pedra fria, tinta e óleo de proteção. Linhas prateadas corriam pelas paredes. Não letais, proteções de alerta, proteções de aprisionamento, do tipo que prendia intrusos por tempo suficiente para homens educados se tornarem mal educados. Tavia parou no primeiro patamar. Não toque no corrimão esquerdo. Kelly olhou para baixo. Armadilha de tropeço, armadilha de ego. Ela sente assinaturas de autoridade. Isso não era um termo técnico. Ela sente pessoas que esperam que as portas se abram. Seu lobo sussurrou. Então nós. Então você, Tavia confirmou. Kelly se afastou cuidadosamente do corrimão. Eles passaram por 2 emendas de proteção e um portão de arquivo trancado. Tavia contornou o portão com um pino de latão, 2 insultos murmurados e o pequeno grampo de cabelo sentimental que Cale sabiamente não havia confiscado. A fechadura estalou. O lobo de Cale aplaudiu dentro de seu crânio. Tavia se encolheu. 100 palmas. Cale sussurrou. Ele não pode bater palmas.
Ele encontrou uma maneira emocionalmente. No final da escada, vozes vinham da sala principal de registros. Tavia ergueu a mão. Cale parou imediatamente. Essa obediência fez algo estranho em seu peito. Ela ignorou. Martin Croy estava na sala de registros ao lado de uma longa mesa preta. Ele era magro, de cabelos prateados, bonito da maneira polida de facas caras. Ao seu redor, escriturários classificavam papéis, amuletos e placas de dados. Sem violência, sem gritos, apenas a maquinaria silenciosa da destruição de reputações. Na mesa estava o drive mestre de Tavia, pequeno, preto e irritantemente visível. Croy não o tocou. Uma mulher de terno claro operava um amuleto de decodificação sobre ele. O amuleto pulsava com símbolos rotativos. A mão de Cale roçou a manga de Tavia. A voz do lobo veio tensa e baixa. 6 guardas, 2 escriturários de proteção, Croy. A mulher com o amuleto está perto de abri-lo. Tavia examinou a sala. Ela poderia roubar o drive, talvez, mas não sem acionar as proteções da câmara. E se o drive estivesse no meio da decodificação, puxá-lo de forma errada poderia apagar dados suficientes para arruinar tudo. Então Croy falou. Croy ordenou que o primeiro pacote fosse enviado ao conselheiro Navan assim que estivesse pronto. O contexto do pagamento deveria ser deixado de fora. Eles só precisavam de o suficiente para fazer Vorant parecer comprado. Cale ficou imóvel. A raiva do lobo subiu como calor. Não selvagem, focada, perigosa. Tavia tocou seu pulso não para confortar, mas para firmá-lo antes que o tempo real arruinasse o teto. Cale olhou para ela. Ela articulou. Ainda não. Seu lobo sussurrou. Nós ouvimos. Isso quase a desarmou. Tavia tirou uma pequena conta de vidro do bolso. Não era uma arma. Era uma conta de distração projetada para imitar uma falha menor de proteção. Ela a rolou pelo chão em direção ao canto mais distante. Atingiu a parede e liberou um pulso azul suave. Cada linha de proteção no canto piscou. Os escriturários se viraram. Tavia se moveu. Ela atravessou a sala baixa e rápida, mantendo-se atrás das altas prateleiras de arquivo. Cale a seguiu com um silêncio chocante para um homem construído como um problema real. Eles chegaram ao lado cego das mesas, enquanto 2 guardas se moviam em direção ao cofre falso. O amuleto de decodificação pairava sobre o drive. Tavia estudou os símbolos rotativos. Más notícias, ela sussurrou. Cale se aproximou. Quão ruins? Se eu o remover agora, pode travar por 1 mês. Cale perguntou pelas boas notícias. Eu posso redirecionar a saída. Para onde? Ela sorriu. O lobo de Cale sussurrou. Oh, esse sorriso significa crime. Tavia conectou um fino fio de prata de seu grampo de cabelo à base do amuleto. O fio carregava um pequeno token de endereço de seu dinheiro de emergência. Não o arquivo completo, um espelho receptor. Se o amuleto decifrasse o drive, enviaria cada pacote decodificado para seu servidor oculto antes que Croy visse os arquivos selecionados. Era deselegante, era rude, era o tipo de coisa que fazia criminosos culparem uns aos outros. A decodificadora de terno claro de Croy franziu a testa. Algo está puxando. Tavia congelou. Cale saiu de trás da prateleira antes que ela pudesse detê-lo. Seu disfarce ainda estava no lugar. Sua postura não estava. Entrega para o mestre Croy. Ele ofereceu em uma voz monótona. Tavia quase gemeu. A sala de registros inteira se virou. Cale ergueu a pasta carimbada pelo escriturário preguiçoso lá de cima. Os olhos de Croy se estreitaram. Quem é você? O lobo de Cale murmurou. Mal pago. Pareça mal pago. O rosto de Cale permaneceu terrivelmente real. Tavia saiu ao lado dele, pegou a pasta e gritou com Cale antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir. Eu disse para você não interromper a revisão de entrada. Cale olhou para ela. Por um segundo, ele pareceu genuinamente surpreso. Bom, Tavia apontou um dedo para a pasta dele e o repreendeu como se ele fosse um mensageiro que arruinou sua manhã. Ele carregava coisas e se impunha, ela insinuou, enquanto ela pedia desculpas quando as emendas não entravam nos pacotes selados. A sala relaxou 1 centímetro. Ninguém queria estar perto de uma briga de papelada. Croy parecia divertido. E você é? Tavia se virou com a fúria cansada de uma assistente a 3 minutos da demissão e afirmou que havia recebido 3 protocolos de entrada desde o nascer do sol. Se esta era a sala errada, ela disse que o canal mais próximo estava começando a parecer misericordioso.
O lobo de Kaylee protestou. Sem canais. Tavia o ignorou. Croy gesticulou para um escriturário. Pegue o pacote. O escriturário se aproximou deles. Atrás de Croy, o amuleto de decodificação pulsou verde. O fio no grampo de cabelo de Tavia esquentou. Estava funcionando. O espelho estava recebendo. Então a decodificadora de terno claro olhou para cima bruscamente. Mestre Croy, a saída está se dividindo. O tempo se dobrou. Cale jogou a pasta falsa no rosto do guarda mais próximo. Tavia se lançou para o drive. Proteções brilharam no chão em linhas brancas duras. Um laço de aprisionamento se fechou em torno de seu tornozelo. Ela bateu na mesa com uma mão, agarrou o drive com a outra e sentiu a pressão prateada morder sua bota. Não cortando, queimando, ela sibilou. O rugido de Cale encheu a câmara. Sem sangue, sem caos, apenas som e poder. O suficiente para derrubar papéis das prateleiras e quebrar todos os tinteiros de vidro na mesa. Os guardas congelaram. Croy recuou, reconhecendo de repente o tempo que havia convidado para dentro. Cale arrancou as lentes coloridas de seus olhos. Luz dourada encheu seu olhar. Martin Croy. Sua voz era fria o suficiente para transformar medo em obediência. Você está de posse de evidências da coroa e conspirando contra o conselho. Croy se recuperou mais rápido do que a maioria dos homens teria. Sua majestade, que entrada em comum. Tavia libertou o drive e puxou o laço de aprisionamento. Ele apertou. O lobo de Kaylee estalou em sua cabeça. Ferida. Ela está ferida. Remova a proteção. Remova agora. Kelly atravessou a sala. Os guardas não o detiveram. Seus instintos de sobrevivência eram aparentemente sindicalizados. Croy ergueu a mão e a decodificadora pálida bateu ambas as palmas na mesa de proteção. As luzes da câmara ficaram vermelhas. Todas as saídas se selaram. Um alarme começou a pulsar, suave e educado. Isso era de alguma forma pior do que um alarme alto. Tavia olhou para Kaylee. Seu plano sutil está indo lindamente. Meu plano. Ele saiu primeiro. Você sorriu como se fosse cometer um crime. Essa era uma expressão privada. Seu lobo admitiu. Nós gostamos. Cale se ajoelhou e agarrou a proteção prateada em torno do tornozelo dela. A dor brilhou em sua mão. Ele não vacilou. Tavia sentiu o eco disso através do contato. Afiado e quente. Não, ela disse bruscamente. Tarde demais. Ele quebrou o laço. A liberação estalou pela sala. Tavia tropeçou para frente. Kelly a segurou pela cintura, firme e breve, depois a soltou assim que ela se equilibrou. Mesmo em crise, ele se lembrava. Isso não ajudou seus sentimentos. A voz de Elra crepitou através do amuleto de comunicação no colarinho de Cale. Sua Majestade, as proteções do clube acabaram de gritar. Tavia agarrou o amuleto antes que Cale pudesse responder. Estamos bem, Defina, gritou. Houve uma pausa. Senhorita Rook? Sim, Tavia confirmou. Por que você está com o amuleto do colarinho do rei? Porque ele está ocupado, sendo sutil. Elra exalou uma vez. Estou enviando a equipe. Envie testemunhas legais também, Tavia acrescentou. Croy foi gentil o suficiente para falar em uma sala cheia de escriturários. A expressão de Croy gelou. Ele gesticulou para os escriturários. Saiam. O comando de Kaylee cortou o dele. Fiquem. Os escriturários ficaram. Vários pareciam preferir o canal. O sorriso de Croy se afinou. Você não tem um mandado. Tavia ergueu o drive. Não, mas temos seu amuleto de decodificação, suas testemunhas e um espelho de saída ao vivo enviando cópias para 3 endereços externos. Kaylee olhou para ela. Seu lobo sussurrou. 3? Tavia deu de ombros. Eu estava sendo cautelosa. Eu pensei que você disse 1. Kaylee murmurou. Isso foi antes do seu rosto arruinar a furtividade. A mandíbula de Croy se apertou. Você não sabe o que está nesse arquivo. Eu sei o suficiente. Tavia respondeu. Você conhece fragmentos. Sua confiança a provocou. Cale também notou isso. Croy se aproximou, cuidadoso para ficar fora do alcance de Cale. Ele avisou que o arquivo poderia prejudicar todos que tocaram em sua rede. Oficiais da coroa, escriturários do conselho, o judiciário, até mesmo segurança privada. Tavia sentiu Cale ficar imóvel. Croy sorriu. Você acha que está expondo a corrupção? Você está liberando uma tempestade que ninguém pode controlar. A sala prendeu a respiração. Então o lobo de Cale sussurrou.
Ele está tentando fazer a verdade parecer bagunçada o suficiente para ser temida. Tavia olhou para Cale. Ele também tinha ouvido aquilo. De alguma forma privada que lobo e homem compartilhavam, o rosto do rei Alfa mudou. Não mais suave, mais claro. Nós controlamos a liberação, que ele decidiu. Nós não a enterramos. O peito de Tavia se apertou. Essa era a frase de um homem escolhendo a inconveniência em vez da podridão. Ela não gostou de como a integridade se tornava atraente quando combinada com furtividade arruinada e calças manchadas de cinza. A porta externa se abriu com um estrondo. Elra entrou com a segurança da coroa, 2 testemunhas judiciais e um escriturário do Conselho Inferior que parecia profundamente chateado por estar consciente. O Meridian Club se rendeu ao procedimento, o que foi menos dramático que uma luta e muito mais satisfatório para Tavia. Croy não foi preso. Ainda não. Ele era muito conectado, muito cuidadoso e muito preparado. Mas sua sala de registros foi selada. Seus escriturários foram entrevistados. Seu amuleto de decodificação foi levado como prova. O Drive Mestre foi colocado em um estojo de evidências da coroa sob o protesto de Tavia. Ele retornou à sua custódia depois que Cale calmamente observou que ela era a única razão pela qual eles o tinham. Esse foi um momento legal. Quase. Então seu lobo acrescentou, também porque ela é nossa. Tavia pisou no pé de Cale, não com força suficiente. Quando voltaram para a casa segura na colina, a noite havia se estabelecido sobre a cidade. Nuvens de chuva se abriram perto do horizonte, deixando uma faixa de luz derretida sobre os telhados antigos. O tornozelo de Tavia queimava onde a proteção a havia pego. Sua cabeça doía novamente. Suas mãos cheiravam levemente a fio de prata e poeira do clube. Cale insistiu em chamar um curandeiro. Tavia insistiu que estava bem. O lobo de Cale insistiu que ela estava mentindo. A curandeira, uma mulher seca chamada Mil, deu uma olhada nos 3 argumentos e ordenou que todos fossem para a sala de estar. Bota fora. Mel disse a Tavia. Não. Mel usou seu nome como um aviso. É uma queimadura leve. Mel olhou para Cale. Sua Majestade, explique à sua convidada que queimaduras de sentinela de prata podem deixar cicatrizes se negligenciadas. Cale abriu a boca. Tavia apontou para ele. Escolha seu tom com cuidado. Seu lobo sussurrou. Implore. Não, negocie. Ofereça botas de reposição. Cale ofereceu substituir as botas se ela permitisse o tratamento e Mel as danificasse. Tavia considerou isso. Mel pareceu ofendida. Eu não danifico botas. Essas botas são emocionalmente significativas. Tavia insistiu. Cale assentiu com respeito solene. Isso resolveu. A risada saiu dela, cansada e relutante. Ela se sentou, desamarrou as fivelas decorativas e deixou Mel inspecionar a queimadura. Cale ficou perto da lareira, fingindo não pairar. Ele falhou. A cada poucos segundos, seu olhar voltava para o tornozelo dela. Seu lobo era pior. Nível de dor? Pergunte o nível de dor. Ela vai mentir. Pergunte mesmo assim. Ofereça a mão. Não, ela pode morder. Nós aceitamos mordidas. Tavia se recostou na cadeira. Seu lobo precisa de um hobby. Os olhos de Cale se voltaram para Mel. A curandeira não reagiu. Aparentemente, ela não podia ouvir o lobo, o que Tavia achou injusto. Todos deveriam compartilhar esse fardo. Ele costumava gostar do silêncio, Cale murmurou. Eu duvido. Eu também. Agora, Mel aplicou uma pasta fria na queimadura. Tavia sibilou, depois fingiu que não. Os dedos de Cale se apertaram na lareira. Seu lobo ficou muito quieto. Aquele silêncio a tocou mais suavemente do que qualquer palavra poderia ter. Tavia desviou o olhar primeiro. A curandeira enfaixou o tornozelo e deu instruções. Descanse, sem correr, sem quebrar proteções, sem infiltrações dramáticas em cofres por pelo menos 48 horas. Tavia não aceitou nada disso verbalmente. Cale aceitou tudo em nome dela. Ela jogou uma almofada nele depois que Mel saiu. Ele a pegou. Seu lobo sussurrou. Arma de presente? Tavia corrigiu. Cale colocou a almofada cuidadosamente em uma cadeira. Arma macia. Não subestime meu arsenal. Para o jantar, Elora trouxe arquivos, sanduíches e más notícias. Croy havia solicitado ao Conselho Inferior uma revisão de emergência da autoridade anti-sindicato de Cale. Ele alegou que o Rei Alfa havia invadido ilegalmente um clube privado, intimidado escriturários
e conspirado com uma agente independente para fabricar evidências. A revisão foi marcada para a manhã seguinte. Tavia mastigou lentamente. Ele se move rápido. Elra assentiu. Ele tinha isso preparado. Cale estava na janela, uma mão atrás das costas, a última luz cortando seu perfil. Ele havia se limpado depois do Meridian Club, trocado de casaco, restaurado todos os sinais visíveis de governo. Ele parecia intocável. Seu lobo não. Através do contato tênue do ombro de Tavia contra sua cadeira mais cedo, a preocupação do lobo ainda pairava em seus sentidos. Um ritmo inquieto, um medo que não era primeiro por sua coroa, mas pelas pessoas sob ela. Isso a irritou. Vilões eram mais fáceis quando seus inimigos eram vaidosos. Cale se importava. O cuidado tornava as pessoas complicadas. Croy usará fragmentos dos selecionados. Tavia previu. Ele mostrará pagamentos roteados através de contas da coroa e deixará de fora os códigos de operação. Elra bateu em um arquivo. Podemos provar o contexto? Se eu decifrar o arquivo esta noite. Cale se virou da janela. Mel disse para descansar. Mel disse sem infiltrações dramáticas em cofres. Mel também disse sem correr. Decifrar um drive é sentar-se com uma aura de ameaça. Seu lobo sussurrou. Ela precisa de lanches para a ameaça. Tavia apontou para o prato de sanduíches já manuseado. Elra olhou entre eles. Estou perdendo uma conversa. Seja grata, Cale aconselhou. Eles trabalharam durante a noite. Tavia sentou-se em uma mesa larga na biblioteca da Casa Segura. Ela tinha o drive mestre, 3 amuletos de decodificação e café forte o suficiente para se qualificar como medida defensiva. Cale revisava os procedimentos do conselho na mesa ao lado. Elra gerenciava os relatórios recebidos com resistência de olhos mortos. A biblioteca cheirava a couro, papel velho, cera quente e casacos úmidos de chuva. Um fogo queimava abaixo. A luz das proteções pulsava ao longo das prateleiras. Tavia decifrou a primeira cifra perto da meia-noite. O arquivo se abriu como uma flor feita de facas. Transações, nomes, holdings de fachada, compras de amuletos, subornos do conselho, rotas de remessa, faturas médicas para queimaduras de proteção, pacotes de chantagem, arquivos de operações da coroa roubados e reorganizados para parecerem incriminadores. Estava tudo lá. Demais. Croy não havia exagerado na bagunça. Tavia se recostou, os olhos arenosos. Bem, Cale olhou para cima. Seu conselho é corrupto, comprometido, descuidado ou alérgico a recibos. Elra fechou os olhos. Quantos? O suficiente para arruinar o café da manhã. Cale veio ficar atrás de sua cadeira, não muito perto. Podemos separar a narrativa fabricada da real? Sim, com tempo. Eles tinham 9 horas. Então, com rancor, seu lobo sussurrou. O rancor é poderoso. Dê mais café a ela. Cale silenciosamente reabasteceu sua xícara. Tavia olhou para ele. Você está se tornando útil. Uma ambição de vida inteira. Ela o avisou para não ficar convencido. Eu não ousaria, seu lobo sussurrou. Nós ousamos um pouco. Tavia trabalhou. A noite se tornou um ritmo de teclas, páginas e descobertas silenciosas. A cada hora, Cale colocava um novo arquivo na frente dela com a paciência de um homem que queria ajudar e sabia que não devia assumir o controle. A cada meia hora, seu lobo o traía. Ela piscou muito devagar. Pergunte se ela está cansada. Ela esfregou o pulso. A queimadura da proteção pode estar se espalhando. Ela sorriu para aquele livro-razão. Por que estamos com ciúmes de um livro-razão? Tavia começou a responder sem olhar para cima. Não estou cansada. Seu pulso estava bem. O livro-razão tem melhores maneiras. Elra eventualmente parou de perguntar. Às 3 da manhã, Tavia encontrou a dobradiça. Não era um rastro de pagamento, não era uma lista de subornos, nem mesmo a correspondência de Croy com aliados do conselho. Era um amuleto de áudio selado anexado a um memorando interno da mão de vidro. O arquivo mostrava o plano de Croy para fabricar uma revisão de desconfiança contra Cale, forçar um conselho provisório e obter controle de emergência dos mandados anti-sindicato através de seus aliados. Em linguagem simples, ele planejava fazer as próprias reformas legais do rei protegerem a mão de vidro. Tavia tocou o áudio uma vez. A voz de Croy encheu a biblioteca, suave como pedra polida. Vorant é limpo demais para sobreviver à sujeira.
Dê ao conselho lama suficiente e eles o enterrarão por nós. Kaylee não se moveu. Elra praguejou baixinho. Tavia parou o amuleto. Esse é o centro. O lobo de Kali sussurrou. Ele acha que limpo significa fraco. Tavia olhou para Kale. Ele está errado. Ela respondeu antes que pudesse se conter. O olhar de Kale se voltou para ela. O momento se estendeu. Deveria ter sido dramático. Então a xícara de café de Tavia escorregou de uma pilha de arquivos porque ela a havia equilibrado como uma idiota. Kale a pegou no ar. Nenhuma gota derramou. Tavia encarou sua mão. Seu lobo sussurrou. Nós salvamos o café. Ela vai nos amar agora. Tavia caiu na gargalhada. Elra colocou o rosto entre as mãos. Cal colocou a xícara na mesa com grande dignidade. O café era adjacente à evidência. Adjacente à evidência. Tavia repetiu, rindo mais forte. Poderia ter danificado o pacote. Ele se moveu mais rápido pelo café do que por Croy. Croy não estava caindo. Seu lobo acrescentou. O café não pode se defender. Tavia riu até seus olhos lacrimejarem, o que provavelmente era privação de sono e não ternura. Definitivamente não era ternura. Kale a observava com aquele perigoso quase sorriso. A noite pareceu mais leve depois disso. Não segura, nunca segura, mas compartilhada. Ao amanhecer, Tavia havia montado o contrapacote. Linhas do tempo limpas, contexto completo de pagamento, o áudio de Croy, a lista de assessores do conselho comprometidos, os pacotes falsos que ele pretendia usar. Cada peça rotulada para que até um funcionário sonolento pudesse entender, o que era importante porque a compreensão oficial era um recurso cívico frágil. Tavia se jogou na cadeira. Pronto, ela se recostou, uma avalanche de papelada para salvar a coroa. Kale estava ao lado da mesa. As mangas de sua camisa estavam arregaçadas até os antebraços. Seu cabelo havia saído de sua forma perfeita. Uma leve linha de tinta marcava seu polegar. Ele parecia menos um rei distante e mais um homem que passou a noite aprendendo onde a verdade escondia seus dentes. Obrigado, ele disse a ela. Sem título, sem comando, sem polimento real, apenas duas palavras com peso. Seu lobo sussurrou. Também diga a ela que ela é brilhante. Kel não desviou o olhar. Você é brilhante. O peito de Tavia fez algo tolo. Ela o cobriu juntando papéis. Seu lobo está te treinando. Desta vez eu concordei. Elra se levantou. A revisão começa em 2 horas. Tavia alcançou suas botas. Kelly olhou para seu tornozelo enfaixado. Não, ela disse. Eu não falei. Seu rosto estava preparando uma restrição. Seu tornozelo está ferido. Minha paciência está ferida. Seu lobo sussurrou. Ela virá de qualquer maneira. Encontre botas melhores. Kel caminhou até um armário perto da parede da biblioteca. Ele o abriu e tirou um par de botas táticas pretas, de sola macia, reforçadas com fivelas de segurança prateadas ajustáveis. Tavia encarou. Tavia perguntou por que ele tinha daquelas. Kel explicou que Elra mantinha equipamentos de emergência em todas as salas formais. Da porta, Elra acrescentou que toda sala formal se tornava informal durante uma crise. Tavia pegou as botas. Elas serviram perfeitamente. Isso era suspeito. O lobo de Kale soou convencido. Nós estimamos bem. Tavia apontou uma bota para Kale. Se isso é cortejo, é alarmantemente prático. Os olhos de Kale se aqueceram. Disseram-me que eu precisava melhorar. Você precisava. E agora? Tavia amarrou os cadarços, ganhando 3 segundos. Você atingiu o funcional. Seu lobo suspirou de alegria. Funcional. Ela mal gosta de nós. Tavia acrescentou. A câmara do conselho inferior ocupava o antigo salão de câmbio. Era uma vasta sala circular com paredes de pedra esculpida, amuletos de gravação modernos e assentos dispostos para evitar culpas de forma digna. Tavia entrou ao lado de Kale pelas portas principais. A conversa morreu. Ela usava calças pretas emprestadas, as botas novas, sua própria jaqueta surrada e a expressão de uma mulher disposta a faturar a sala por desperdiçar seu tempo. Kelly usava roupas formais escuras e a corrente da coroa do véu de ferro, uma simples faixa de metal preto em sua garganta. Sem ouro, sem joias, apenas autoridade antiga. Seu lobo sussurrou. Ela está ao nosso lado. Bom, ande mais devagar. Não, normal. Não pareça orgulhoso. Nós estamos orgulhosos. Tavia murmurou.
Seu lobo está prestes a começar a acenar. A boca de Kel se contraiu. Eu o conterei. O escrivão da Câmara anunciou a revisão. Croy sentou-se à mesa da oposição, impecável em um terno cinza claro. Vários conselheiros sentaram-se perto dele com os rostos rígidos de pessoas que já haviam escolhido uma mentira e estavam esperando que ela se tornasse conveniente. O conselheiro Navan, de olhos estreitos e barba prateada, levantou-se primeiro. Ele acusou Cale de operações não autorizadas, uso indevido de fundos da coroa e aliança imprópria com uma criminosa independente. Com essa frase, metade da Câmara olhou para Távia. Távia sorriu para eles. Vários desviaram o olhar. O lobo de Cale sussurrou. Bom sorriso. Muito afiado. Naven apresentou arquivos selecionados do pacote de Croy. Pagamentos, selos da coroa, datas de operação, verdade suficiente para tornar a mentira robusta. Cale ouviu sem interrupção. Isso foi impressionante. Tavia teria interrompido pelo menos 6 vezes e possivelmente jogado algo sem ponta. Quando Naven terminou, Croy se levantou. Croy se levantou com uma voz suave e pesarosa e reformulou a acusação como uma questão de julgamento. Ele sugeriu que Cale tinha boas intenções, mas que a obsessão pessoal e os métodos secretos haviam comprometido a coroa. Tavia sentiu a Câmara mudar. Obsessão pessoal. Aí estava, a tentativa de transformar o vínculo em evidência contra ele. O lobo de Cale rosnou, baixo e furioso. Eles a usarão para nos ferir. Tavia tocou a manga de Cale. O rosnado se acalmou. Croy gesticulou em direção a Tavia e a descreveu como uma contratada independente com laços com o mercado negro. Ele fez a invasão do Meridian Club parecer imprudência pessoal. Depois pintou seu pacote de evidências da noite para o dia como algo conveniente demais para se confiar. A sala murmurou. Tavia esperou. Cale virou a cabeça ligeiramente e perguntou se ela estava pronta. Sua voz era baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. O lobo sussurrou. Pergunte a ela como um igual. Cale havia perguntado. Esse era o problema. Tavia se levantou. Ela não se apressou para o centro da Câmara. Apressar-se fazia as pessoas pensarem que eram donas do seu tempo. Ela caminhou como se o chão lhe devesse dinheiro. Tavia se apresentou como uma agente independente. Então ela observou que metade da sala a achava inferior, enquanto a outra metade provavelmente havia contratado alguém como ela sob um nome falso. A Câmara ficou muito quieta. O lobo de Cale sussurrou. Ótima abertura. Tavia não sorriu. Ela admitiu ter roubado o arquivo da mão de vidro, mas explicou o porquê. O pessoal de Croy usava contratos de dívida, amuletos falsificados e subornava escriturários para prender metade do mercado leste sob seu domínio. Ela havia copiado o suficiente para saber que o arquivo importava e escondeu o resto porque homens poderosos frequentemente usam a verdade mal. Ela se virou para Croy. Obrigada por provar que sou eficiente. Um pequeno som passou pela Câmara. Não exatamente uma risada. O começo dela. A expressão de Croy endureceu. Tavia ativou o amuleto de exibição. A parede atrás dela se encheu de arquivos. Tavia guiou o conselho através do contexto ausente de Naven. Os pagamentos das contas da coroa eram compras controladas contra intermediários da mão de vidro, não subornos secretos. A tela mudou. As faturas médicas eram registros de tratamento para agentes feridos por queimaduras de proteção durante vigilância legal, não favores privados. Outra mudança. A mensagem entre o escritório de Elra e um mensageiro da mão de vidro tinha uma autorização judicial anexada. Naven simplesmente havia removido a página que a tornava legal. Elra sentou-se como pedra na mesa da coroa. Tavia admirou sua contenção. Então Tavia tocou o áudio de Croy. Vorant é limpo demais para sobreviver à sujeira. Dê ao conselho lama suficiente e eles o enterrarão por nós. A Câmara explodiu. Desta vez, Tavia os deixou fazer barulho. As pessoas acreditavam melhor, na verdade, quando lhes era permitido reagir a ela. Cale se levantou, apenas quando o escrivão pediu ordem. Sua voz se fez ouvir sem força enquanto ele confirmava que o arquivo completo já havia sido espelhado para o Judiciário Territorial, o registro da coroa e um auditor de juramento independente. Nenhum conselheiro seria solicitado a confiar em um pacote selecionado. Vários rostos empalideceram. Tavia acrescentou. Se você foi subornado, agora é um excelente momento para descobrir uma condição médica
e sair silenciosamente. Isso rendeu risadas reais dos bancos superiores. Não de todos. O suficiente. Croy tentou se recuperar. Isso é teatro. Não, disse Tavia. O teatro tem iluminação melhor. O lobo de Kaylee sussurrou. Perfeito. Ela continuou antes que sorrir se tornasse perigoso, apresentando a linha do tempo em vez de discutir. O decodificador de Croy havia aberto o drive no Meridian Club. Seu amuleto havia dividido a saída. Seu próprio sistema havia produzido a cópia agora sob custódia judicial. Croy olhou para Naven. Naven não olhou de volta. Essa foi a primeira rachadura pública. Cale deu um passo à frente e congelou todos os ativos conectados às contas da mão de vidro de Croy, pendentes de revisão judicial. O conselheiro Naven e os assessores nomeados foram ordenados a entregar seus selos até serem inocentados. O escrivão da Câmara parecia pronto para desmaiar. Tavia se perguntou se desmaiar ainda era proibido por Verret III. Então, um conselheiro mais jovem perto dos fundos se levantou. E a senhorita Rook? Ele perguntou. Qual é o status dela? Ah, aí estava. Não gratidão, classificação. O poder de Kaylee mudou ao seu lado. Tavia esperava que ele respondesse rápido demais. Esperava que o lobo gritasse companheira. Esperava que a sala a transformasse em um símbolo, uma fraqueza, um escândalo ou um problema da coroa. Kaylee não fez nada disso. Ele olhou para ela primeiro, não para pedir permissão, para reivindicar, mas para pedir permissão para falar. A Câmara inteira viu. Assim como Tavia, seu coração deu uma batida forte e inconveniente. Ela assentiu uma vez. Cale encarou o conselho e declarou a resposta claramente. Tavia Rook havia preservado evidências que seus próprios sistemas falharam em proteger. E ela havia visto a armadilha de Croy claramente antes que ela se fechasse. Seu lobo sussurrou. E companheira. A mandíbula de Cale se apertou. Tavia se inclinou para ele e murmurou. Cuidado. Os olhos de Cale brilharam com humor. Então ele acrescentou. Sua conexão pessoal comigo não é a razão pela qual suas evidências importam. Esse é precisamente o ponto. A resposta caiu melhor do que uma declaração pública teria. Também arruinou a desaprovação preparada de vários conselheiros. Tavia gostou disso. A votação desmoronou em 20 minutos. A moção de Naven falhou. A autoridade de emergência passou com nova supervisão. Croy não foi arrastado para fora. Ele foi escoltado para fora sob ordem judicial. Sapatos polidos silenciosos contra a pedra, rosto pálido com a raiva de um homem descobrindo que a papelada podia morder de volta. Ao passar por Tavia, ele falou baixo o suficiente para que os escrivães pudessem não ouvir. Você acha que ele vai te deixar continuar livre? Tavia sorriu. Acho que você deveria se preocupar com sua própria agenda. O lobo de Cale sussurrou. Nós a deixaremos escolher. Nós escolheremos o que a mantiver por perto. Isso é contraditório? Sim, Tavia sussurrou de volta. Kel a ouviu e pareceu levemente ferido. Isso a fez sorrir de verdade. Após o conselho, a cidade não explodiu. Essa foi uma das decepções da vida adulta. A maioria das vitórias não terminava com aplausos. Elas terminavam com avisos legais, contas congeladas, escriturários exaustos e alguém perguntando onde arquivar cópias emendadas. Os escritórios visíveis da mão de vidro foram selados ao anoitecer. Os aliados de Croy começaram a renunciar por motivos de saúde, que aparentemente afligiam apenas pessoas nomeadas em registros de suborno. O judiciário assumiu a custódia das cópias do arquivo. A irmã de Hasker foi encontrada assustada, mas ilesa, em um albergue de dívidas que uma empresa de fachada de Croy possuía. Hasker chorou quando Tavia lhe contou. Ela fingiu não notar. Cale notou que ela estava fingindo. Seu lobo comentou sobre isso. Tavia ameaçou ambos com um garfo de pastelaria. Na terceira noite, a casa segura da colina havia se tornado silenciosa demais. O silêncio sempre fora o sinal de Tavia para partir. Ficar depois que o perigo passava fazia os quartos começarem a fazer perguntas. Por que não desempacotar? Por que não dormir sem botas? Por que não acreditar que o calor era para você? Tavia odiava a arquitetura sentimental. Ela fez as malas antes do amanhecer. Levou 11 minutos. Facas, jaqueta, botas velhas, porque as novas pareciam demais um presente. Grampo de cabelo. Cópias do recibo do drive. 2 sanduíches roubados da cozinha porque a sobrevivência incluía lanches.
A suíte de hóspedes parecia intocada depois que ela terminou, exceto pela lâmpada. A lâmpada ainda estava torta do encontro de Kaylee com sua armadilha. Tavia quase a consertou. Então a deixou torta. Deixe a monarquia se lembrar dela com precisão. Ela encontrou Cale na biblioteca. Claro que encontrou. Ele estava perto da longa mesa onde eles haviam montado o contrapacote, lendo um despacho judicial. A luz da manhã tocava as bordas de seu cabelo. Ele parecia cansado, restaurado e muito parecido com um homem que pertencia a lugares com raízes profundas. Tevia parou na porta. Kaylee olhou para cima. Ele viu a bolsa. A sala ficou quieta de uma forma que não tinha nada a ver com som. Seu lobo não falou. Isso foi pior. Você está partindo, Kaylee disse. Não era uma pergunta. Tavia ajeitou a bolsa no ombro e o lembrou que a recompensa estava morta. O drive estava sob custódia e Croy estava ocupado descobrindo quanto os advogados custam. Cale não precisava mais de uma agente independente dormindo sob seu teto. Cale dobrou o despacho com mãos cuidadosas. Através do estranho vínculo semiaberto entre eles, ela sentiu o lobo se aproximando, não para reivindicar, não para comandar, para lamentar antecipadamente. Cale o conteve. Essa contenção doeu mais do que a pressão teria. Ele concordou baixinho. Ele não precisava de uma. Tavia assentiu uma vez. Bom, limpo, horrível. Ele caminhou até a porta da biblioteca e a abriu mais. Ele abriu a porta da biblioteca mais e disse que ela estava livre para ir. Então, com a mais leve ponta de autorrecriminação, ele admitiu que ela já estava livre antes, mesmo que ele tivesse sido pior em deixar isso claro. A piada deveria ter funcionado. Não funcionou. Tavia olhou para a porta aberta. Ela passara anos medindo saídas, encontrando-as, usando-as, nunca confiando em uma sala que tivesse apenas uma. Agora a saída esperava na frente dela, oferecida por um homem cujo lobo o havia implorado para carregá-la para casa e agora o implorava para deixá-la escolher. Cale não se moveu. Suas mãos permaneceram ao lado do corpo. Seu rosto estava composto. Seu lobo estava silencioso e dolorido. Tavia atravessou a porta. 3 passos no corredor, ela parou. Os retratos a observavam. Governantes antigos e severos com colarinhos altos e expressões sérias. Verity III parecia especialmente descontente, provavelmente porque desmaiar continuava ilegal, e os sentimentos haviam se tornado uma ameaça. Tavia encarou a lâmpada torta visível através da porta aberta da biblioteca. Ela podia ir embora. Ela já havia deixado coisas piores. Ela já havia deixado lugares mais seguros. Ela havia deixado pessoas antes que elas pudessem decidir que ela era difícil demais, afiada demais, problemática demais em botas bonitas. Atrás dela, Kelly não a chamou pelo nome. Essa foi a injustiça final. Ele a deixaria ir adequadamente. O lobo falou finalmente. Não para Callie, para ela. Ele não tranca na porta. Tavia fechou os olhos. Isso é manipulador, ela sussurrou. O lobo respondeu suavemente. Verdade. Ela se virou. Cale estava onde ela o havia deixado, uma mão na porta aberta, o rosto ainda controlado. Apenas seus olhos o denunciavam. Dourados, não com comando, com uma esperança que ele tentava não gastar. Tavia voltou para a biblioteca e jogou sua bolsa na mesa. O som ecoou pelas prateleiras. A segurança da sua casa segura é embaraçosa, ela anunciou. Cale piscou. Seu lobo ergueu a cabeça tão rápido que ela sentiu. Tavia listou os problemas sem misericórdia. A proteção norte tinha uma falha de tempo. A entrada de serviço dependia de um escriturário que confiava em carimbos. O processo de briefing do conselho era tão lento que deveria ser registrado como um amuleto do sono. Elra era excelente, mas precisava de alguém que pensasse como as pessoas que tentavam roubá-los. Cale estava muito quieto. Você está oferecendo críticas ou um emprego? Estou negociando, seu lobo sussurrou. Não sorria muito rápido. Vamos assustá-la. A boca de Cale permaneceu solene. Seus olhos não. Tavia ergueu um dedo e exigiu seus próprios aposentos, sua própria fechadura e uma proibição absoluta de entradas por painéis de parede, a menos que algo estivesse realmente pegando fogo. Concordado. Ela também queria acesso total aos briefings de segurança envolvendo a mão de vidro ou suas contas sobreviventes. Concordado. As botas novas também eram dela, ela acrescentou. Mas estritamente como equipamento e não como um gesto romântico. Equipamento, Cale confirmou,
perfeitamente sério. Seu lobo sussurrou. Equipamento romântico. Eu ouvi isso. Kaylee tossiu uma vez. Tavia se aproximou e continuou com as regras importantes. Sem carregá-la, sem permissão. Concordado. Sem chamar o vínculo de destino em público. Concordado. Sem deixar seu lobo comentar sobre o café da manhã dela, a menos que convidado. Cale hesitou. Tavia estreitou os olhos. Vou tentar, ele prometeu. Ela chamou isso de uma resposta fraca, e Kaylee aceitou a crítica porque era pelo menos honesta. Essa funcionou com ela. Ela odiava que a honestidade tivesse se tornado uma de suas armas. Tavia olhou para a mesa, o sorte para a mesa, para os despachos, os arquivos, o lugar onde eles haviam trabalhado durante uma noite que deveria tê-los quebrado, e em vez disso construiu algo inconveniente. Mais uma coisa, ela acrescentou. Diga. Sua voz havia se suavizado. O lobo estava tão quieto que parecia que a sala inteira havia inspirado. Tavia tocou o centro do peito dele com um dedo, o mesmo lugar do bar. Cale congelou. O contato abriu tudo. Seu lobo não gritou desta vez. Ele sussurrou, ali. Tavia olhou para o rei alfa que a havia carregado mal, se desculpado mal, aprendido rápido, salvado seu café, arruinado a furtividade, respeitado uma porta e a deixado passar por ela. Sente-se, senhor, ela ordenou. Os olhos de Cale se aqueceram. Cale perguntou se aquilo era uma ordem, e Tavia chamou de conselho de segurança, porque ele era alto demais para aquela conversa. Seu lobo sussurrou. Obedeça, feliz. Cale sentou-se na cadeira de couro mais próxima. O rei alfa do véu de ferro sentou-se porque uma agente independente, com um tornozelo enfaixado e um senso de misericórdia torto, lhe disse para. Tavia ficou na frente dele, de repente menos certa sobre suas próprias mãos do que estivera sobre roubar de cofres criminosos. Tavia o avisou que não estava prometendo para sempre, e Cale não pediu isso a ela. Ela também deixou claro que não estava se mudando para a vida dele como um ativo resgatado. Ele respondeu que ela não era um ativo de forma alguma, e a simples certeza disso acalmou algo afiado em seu peito. O silêncio entre eles se encheu com o crepitar do fogo, o zumbido distante das proteções e a vida abafada da casa segura acordando ao redor deles. Tavia exalou. Eu parei de querer ir embora em algum momento, entre o fio de tropeço e o resgate do café. A expressão de Kaylee mudou. Todo o controle real se quebrou o suficiente para o alívio aparecer. Não triunfo, não posse. Alívio tão brilhante que deixou seu lobo sem palavras novamente. Sua mão se ergueu lentamente. Ele parou antes de tocá-la. Ele pediu permissão com apenas 2 palavras suaves. Tavia deveria tê-lo provocado. Ela deveria ter feito uma piada sobre formulários, licenças ou posicionamento real de mãos. Em vez disso, ela colocou a mão na dele. O vínculo se aqueceu, não uma corrente, não um comando, uma linha de calor e reconhecimento, esperando por uma escolha. Cale a puxou para mais perto, com um cuidado que de alguma forma parecia mais forte que a força. Seu polegar roçou seus nós dos dedos. Através do contato, ela sentiu seu lobo se enrolar na borda do vínculo, esperançoso e ridículo, e tentando muito não gritar companheira diretamente em seu rosto. Tavia sorriu e deu ao lobo permissão para dizer a palavra proibida uma vez. A sobrancelha de Carly se ergueu. Não Cale, ela esclareceu com um olhar. Ele. A alegria do lobo atingiu como a luz do sol através da chuva. Companheira, ele sussurrou, reverente agora em vez de frenético. A garganta de Tavia se apertou. Tavia aceitou, mas avisou a ambos que a presunção a faria sair para o café da manhã. A risada de Kaylee foi baixa e surpresa, como se ela o tivesse tirado de algum lugar que ele esqueceu que existia. Ele se levantou o suficiente para encontrá-la no meio do caminho. Eu gostaria de te beijar, ele murmurou. Muito formal, estou melhorando, funcional, ela corrigiu. Mal. Ela se inclinou mais perto, aumentando. Quando ele a beijou, não pareceu ser reivindicada. Pareceu ser encontrada. O beijo foi quente, cuidadoso e silenciosamente devastador. Suas mãos permaneceram na cintura dela, firmes, mas não aprisionando. Seus dedos se enrolaram na frente da camisa dele, bem onde ela o havia cutucado em um bar que cheirava a lima, chuva e mau julgamento. Seu lobo suspirou no vínculo com uma felicidade tão teatral que Tavia interrompeu o beijo, rindo.
Cale descansou a testa contra a dela. Ele arruinou o momento. Ele criou o momento. Infelizmente, verdade. Da porta, Elra pigarreou. Tavia e Cale se viraram. A capitã de segurança olhou para a bolsa na mesa, a porta aberta, a mão do rei na cintura de Tavia e o dedo de Tavia ainda enganchado em sua camisa. Devo atualizar a lista de residentes? Elra perguntou. Tavia recuou, mas não muito. Adicione conselheira tática temporária em período de experiência, com privilégios totais de botas. Elra assentiu uma vez, naturalmente. O lobo de Cale sussurrou. Lá. Desta vez, Tavia não discutiu. 3 semanas depois, o protocolo de segurança revisado de Tavia havia deixado metade do véu de ferro com medo de carimbos, carrinhos de chá e suposições desbloqueadas. Isso era progresso. Kelly assistiu à primeira revisão com um rosto solene de governante, enquanto seu lobo celebrava privadamente cada diagrama que Tavia usava para envergonhar uma linha de proteção cara. Quando um oficial defendeu as proteções antigas, Tavia provou que um tornozelo enfaixado, 2 sanduíches roubados e um rancor ainda podiam violar a Muralha Norte em 4 minutos. A sala tentou não rir quando Kelly anunciou que o suspeito carrinho de chá havia sido redesignado. Vários falharam. O perigo não desapareceu. A rede de Croy deixou para trás dívidas, testemunhas assustadas e homens ansiosos para reconstruir a corrupção antiga sob nomes mais limpos. Mas a comédia permaneceu uniformemente tecida no trabalho. Cale continuava inventando inspeções que terminavam perto do café de Tavia. Tavia armava armadilhas de treinamento inofensivas nos corredores. Seu lobo se preocupou por 2 horas depois que ela afirmou que uma de suas facas julgava as pessoas. Através de tudo isso, o vínculo cresceu lentamente, não como uma armadilha ou tempestade, mas como algo cuidado. Kelly nunca a marcou sem perguntar, nunca usou o destino como argumento e nunca trancou uma porta que ela não havia escolhido. Às vezes, ele falhava na contenção calma. Às vezes, Tavia o chamava de sua iminência. Às vezes, seu lobo gritava sugestões tão alto que ela tinha que sair de uma sala antes que o riso arruinasse sua reputação. O calor permaneceu. Uma noite, após um longo dia de coordenação de testemunhas e reformas de segurança, Tavia voltou à biblioteca para encontrar Kelly consertando a lâmpada torta. Ela parou na porta. Tavia ordenou que ele parasse imediatamente. Quando Kelly observou que a lâmpada estava torta há 3 semanas, ela o informou que agora era histórica. Comemorava a primeira vez que ela o derrotou com móveis. Seu lobo sussurrou. A lâmpada é sagrada. Kelly suspirou e soltou o abajur. Tavia atravessou a sala, colocou 2 cafés na mesa e se encostou na escrivaninha. Do lado de fora das janelas, a cidade brilhava sob uma fina chuva prateada. Em algum lugar abaixo, as linhas de proteção zumbiam com seu tempo revisado. Em algum lugar nas cozinhas, um cozinheiro provavelmente estava escondendo canela porque Kelly havia feito uma pergunta cautelosa demais. Ele se juntou a ela na escrivaninha. Kelly a atualizou sobre as vitórias mais silenciosas. O conselheiro Naven havia renunciado sob o que Tavia chamou de fadiga moral prolongada. As contas restantes de Croy foram congeladas. A irmã de Hasker havia aceitado um cargo de escriturária no escritório de testemunhas, o que Tavia descreveu como bom. Enquanto olhava para seu café, a mão de Kelly repousava na mesa perto da dela, sem tocar. Disponível. O lobo sussurrou. Pergunte se ela está feliz. Kelly não perguntou. Ele havia aprendido algo melhor. Ele deixou o silêncio perguntar. Tavia olhou ao redor da biblioteca. Havia arquivos, a luz do fogo, a lâmpada torta, a cadeira onde o rei Alfa havia se sentado para ela e a porta que ainda se abria sempre que ela queria. Lar não era uma jaula. Não era um resgate. Não eram lençóis de seda ou paredes reais, ou um título falado por pessoas que queriam classificá-la. Lar era um lugar onde uma mulher podia armar armadilhas e ainda assim receber uma chave. Um lugar onde a verdade podia ser bagunçada e ainda valer a pena ser contada. Um lugar onde um rei alfa aprendeu a perguntar e uma agente independente aprendeu que ficar não precisava significar rendição. Tavia deslizou sua mão sobre a dele. Kelly virou a palma da mão para cima imediatamente, entrelaçando seus dedos nos dela. Seu lobo sussurrou a palavra novamente, suave como a luz do fogo. Lar.
Tavia apertou a mão de Cale. Para que conste, ela avisou, se você me carregar para fora de um bar de novo, eu escolho a postura. Os olhos de Cale se aqueceram, anotado. E você paga minha conta primeiro. Eu pensei que tinha comprado o bar, ela o encarou. Seu lobo ficou muito quieto. Você o quê? O rosto de Kaylee manteve uma compostura real perfeita por exatamente 2 segundos. Então o canto de sua boca o traiu. Venick estava motivado. Tavia fechou os olhos. Você comprou o bar do qual fui banida depois de uma noite. Tecnicamente você não está mais banida. O lobo acrescentou. Nós somos donos da proibição. Tavia riu até ter que pousar o café. Kayla observava, os olhos dourados brilhantes e desprotegidos. Não o olhar de um rei admirando uma arma. Não o olhar de um homem guardando uma posse. O olhar de alguém que encontrou uma porta em uma vida construída de paredes. Quando recuperou o fôlego, Tavia o cutucou uma vez no peito. Sente-se, senhor. Kaylee obedeceu. Claro que ele obedeceu. E desta vez, quando seu lobo sussurrou Lar, Tavia respondeu através do vínculo sem medo. Sim, Lar. Se esta história tocou seu coração, clique no botão de curtir e se inscreva para não perder nossa próxima história. Nos vemos na próxima.